Quem quer ver o sobrenatural de Deus? Acho que tem pouca gente, mas amém, se você não quer. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Eu acho que se a gente está buscando a Deus, se a gente está numa igreja, eu espero que você não esteja nessa igreja simplesmente pela religiosidade. Não, nós temos que estar congregando, nós temos que estar buscando a Deus, porque nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Deus não é como o homem, Deus não é natural, Deus é espírito, e o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele é o Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que para Ele não há impossíveis, não há impossíveis. Você tem vivido o sobrenatural de Deus? Você tem vivido as promessas de Deus, aquelas que realmente parecem assim, não, se Deus não fizer, não vai acontecer. Eu tenho meditado e lembrado na minha vida o quanto Deus já fez de sobrenatural. O quanto que ao olhar para trás, eu falo assim, foi Deus que agiu. Ontem eu estava conversando com o meu genro e a minha filha, né, Marcela e a Flávia, e contando um pouco sobre algumas coisas que Deus fez, como que foi, como Deus falou, coisas que eu não acreditava, mas de repente Deus falava assim, você não pediu? Está aí. Você não buscou? Está aí. Eu mesma, na hora que estava recebendo, estava assim, não estou acreditando. Mas o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. E Ele se mostrou, Ele tem se mostrado na palavra, na Bíblia, assim, como Deus que faz o impossível. Como Deus que chama a existência as coisas que não são como já fossem. O Deus que pode todas as coisas. Se você for nas histórias do Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, você vê assim um mover de Deus, Deus agindo sobrenaturalmente, tirando aquele povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, cuidando deles com coluna de fogo e nuvem. Olha, é milagre atrás de milagre, é sobrenatural atrás de sobrenatural. E será que Deus parou de agir sobrenaturalmente? Não. Ele quer agir na minha e na sua vida. Ele tem me desafiado esses dias, Ele tem me incomodado, Ele tem falado para mim assim, você precisa ansiar novamente pelo sobrenatural. Porque muitas vezes, como eu disse, a gente começa a andar no natural. Nós andamos, né, nessa terra, na carne, vamos dizer. E o dia a dia é natural. E as dificuldades são reais. E os empecilhos, muitas vezes, são intransponíveis. As muralhas são intransponíveis. Mas nós temos um Deus sobrenatural. E nós precisamos, e o que eu quero hoje, o que realmente eu pedi para Deus, é que isso que Deus está fazendo no meu coração, Deus comece a fazer no seu coração. Que você anseie o sobrenatural de Deus, mais de Deus, né? Porque quando a gente fala assim, ansiar o sobrenatural, a gente cai num perigo de buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Temos que tomar cuidado. Porque quando buscamos o milagre, o impossível, nós começamos a buscar a Deus pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Não, mas quando nós entendemos quem é Deus, quando nós o amamos, quando nós o buscamos, quando nós o servimos, aí sim, nós podemos crer que nós estamos buscando a Deus pelo que Ele é, mas também, e em consequência, pelo que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer nas nossas vidas, amém? E eu queria abra comigo lá em Hebreus 11. Vamos ler 2 versículos. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Versículo 30 agora. Vá até lá o versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Fecha os seus olhos que nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra é verdade. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos inspira. Que nessa noite a Tua palavra possa realmente transformar os nossos corações, fazer com que, Senhor, se abale tudo aquilo, Senhor Deus, que já se acomodou, que o Senhor possa despertar os nossos corações, nos despertar, Senhor Deus, a buscar o invisível, a crer no sobrenatural, a esperar as promessas do Senhor, ainda que não a tenhamos em mãos. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito, porque só pelo Teu Espírito, somente o Teu Espírito pode agir nas nossas vidas e trazer essa revelação. E eu oro para que essa revelação venha aos nossos corações nessa noite, e que o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que o Senhor preparou e projetou para as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vimos: fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Aí eu não estou falando só de milagre. Fé é certeza do que você espera, é convicção do que você não vê. De repente, você precisa começar a crer que a sua família vai romper em alguma área. Ainda que você olhe e fale assim: está difícil, não consigo ver. Ou a sua vida mesmo. Fé é a certeza do que você espera, é uma convicção daquilo que você não vê. E a fé é a nossa fé que faz com que Deus haja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé move a mão de Deus. E nós lemos aqui no versículo 30 que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó não ruíram porque eles deram 7 voltas nas muralhas, 6, né? E no último dia eles deram a volta. Não. Sim, não, pastora, você está equivocada. Não, sim, foi por isso. Porque se eles não tivessem feito isso, realmente talvez não iria acontecer. Mas foi, a Bíblia diz assim, pela fé que as muralhas ruíram. Pela fé. Foi porque aquele povo creu. Foi porque Josué creu. E Josué buscou. E Josué obedeceu. E eu queria compartilhar hoje um pouco sobre a história de Josué, principalmente com relação à queda das muralhas de Jericó. Porque a gente precisa aprender com homens de Deus. Nós precisamos aprender com homens que viveram milagres. Porque se Deus deixou aqui, e a palavra mesmo nos fala, que o Antigo Testamento, eles são, instrução para nós. Nós precisamos crer e buscar, conhecer o que esses homens viveram. E porque se eles viveram, nós também podemos viver. Amém? Então, abra comigo agora lá em Josué. Só que eu quero que você já comece agora, enquanto eu estou lendo, que você comece a pensar um pouco na tua vida. Já vai fazendo você mesmo um paralelo com a tua vida. Josué era alguém que cria em Deus. E ele vivia atrás de Moisés, porque ele ansiava pelo mais de Deus. Eu acho que ele via Moisés falar, como diz, face a face com o Senhor. Ele fala assim: eu quero isso. Aí ele via, Moisés entrava na tenda e a coluna de Deus descia lá na coluna de fogo e falava com... Nossa, a palavra diz que ele ficava na porta ali, porque ele queria, ele ansiava isso. Então, se o seu coração já não tem mais expectativa, se o seu coração não tem ansiado mais por Deus, se arrependa, vá até Deus e confesse. Quando eu digo se arrependa, é isso, fale para Deus: Deus,
Eu queria, mas eu não creio mais, eu estou desanimado, eu não tenho essa busca. Eu já vivi, às vezes, tanta frustração que eu deixei de buscar e eu deixei de acreditar. Faça como Josué, vá até, veja, e vá até a porta. Fala assim, se o Senhor está fazendo com ele, eu creio que o Senhor pode fazer comigo. Amém? Nunca inveje o seu irmão, mas se inspire nele. Porque se você se invejar, você não vai ter aquilo que o seu irmão tem, além de tudo, vai trazer maldição para a sua vida. Mas se você olhar e querer, falar assim, nossa, eu vejo o pastor Paulo, eu vejo a graça, a unção nele, quando ele ensina. Senhor, eu quero isso também, porque toda vez que o pastor Paulo está ensinando a igreja, isso me inspira. E aí, Deus vai te dar. Amém? Se assim for o propósito, mas Deus sempre vai colocar em nós o desejo que Ele já está colocando no nosso coração. Então, Josué era assim. E Josué recebeu uma promessa, que foi reforçada. Uma promessa quando Moisés era vivo ainda. E depois foi reforçada quando Moisés morreu. No versículo 3, a gente pode ler aqui. O Senhor falou: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Aqui o próprio Senhor estava fazendo uma promessa para Josué. Aonde você pisar vai ser seu. Você vai conquistar a terra. Eu prometi para o meu povo uma terra que está cheia de gigantes, está cheia de inimigo, está cheia de obstáculos, está com o primeiro desafio que Josué teve era uma cidade com uma muralha fortificada, que eram as muralhas de Jericó, que nada abalava aquilo, ninguém conseguiria derrubar, entrar naquela cidade, porque aquelas muralhas eram imensas. Estudos dizem que se construíam casas em cima do muro, de tão larga que elas eram. Só que Deus tinha dado uma promessa para Josué. Eu vou fazer você herdar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E ele tomou posse dessa promessa. Ele acreditou em Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus. Nossa, pastora, eu estou falando por mim, tá? Eu preciso voltar a acreditar na palavra de Deus em algumas áreas da minha vida. E eu tenho certeza que você precisa acreditar em alguma área da sua vida. Talvez não todas. Talvez todas. Talvez em nenhuma. Glória a Deus. Mas nós precisamos voltar a acreditar. E Josué acreditava. Só que logo depois dessa promessa, o que aconteceu? Eles passaram sobrenaturalmente, porque daí o Deus do sobrenatural já começou a agir. Já falou assim, ó, eu vou abrir o Rio Jordão. Vocês estão aqui além do rio. Aí tinha um rio para o povo atravessar. Acho que de barco não ia rolar. Nadando também, talvez, nem todo mundo, gado, etc. Não. Então, o que eu vou fazer? Vamos abrir. Quando os sacerdotes pisarem, o rio vai secar e vocês vão atravessar. E foi assim que aconteceu. Então, Josué começou a ver, não, Deus disse que jamais nos deixaria, jamais desampararia, e ele está cumprindo. Só que aí eu acho que ele dá de cara o quê? Com as muralhas de Jericó. E naturalmente, não tinha como, eles iam pegar um martelinho e ia lá. Não tinha como. Não tinha como. Mas ele
tinha alguém que para ele não tem como. Ele faz o que ele quer. Amém? Porque ele é o Deus que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que para sol, o Deus que abre mar, abre rio. O Deus que cura, que liberta, que salva. Esse é o Deus. E aí, a palavra nos conta o quê? Que ele começou a buscar o cumprimento dessa promessa. Ele começou a buscar. E a palavra também nos conta que ele... abra comigo, nós não vamos ler. Eu queria que, se você não conhece essa passagem, que você pudesse depois tá lendo Josué, o livro de Josué inteiro. Mas abra lá no capítulo 5. Versículo 13. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse, Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que me diz, Senhor, ao seu servo? Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui nós lemos que estava Josué aos pés de Jericó. Não fala que o povo estava. Ele tinha recebido uma palavra, ele tinha uma promessa, ele estava incumbido de fazer aquele povo conquistar a terra. É lógico que ele sabia que ele ia precisar do povo, muitas vezes, mas ele tinha essa palavra. E a palavra diz aqui que ele estava aos pés de Jericó. E uma vez eu vi meu marido pregar essa passagem, e ele falou assim... eu fico imaginando, eu vou viajar na sua viagem, né? Ele falou assim, eu fico imaginando ele parado aos pés de Jericó, olhando a muralha. O que será que ele estava fazendo ali? Eu não acho, pelo que a gente vê, que ele estava ali lamentando. Poxa, Deus, o Senhor falou que a gente ia conquistar, mas olha agora a muralha. Não. Eu creio que ele estava ali, orando, falando com o Senhor. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor falou que ia fazer. E quando ele estava assim, apareceu o anjo do Senhor, que os estudos dizem que é uma teofania, né? Quando diz o anjo do Senhor, né? Diz que é o próprio Deus. Muitos estudos dizem que é o próprio Jesus, antes de encarnar, né, como Jesus, Deus, Filho. Mas o que eu quero que você entenda aqui são os princípios de Josué. Josué, ele viu o desafio, mas ele resolveu buscar o cumprimento da promessa. Ele não sabia como, ele não tinha noção, mas ele sabia que ia acontecer. Porque fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que eu não estou vendo. Ele via uma muralha, mas pela fé ele já via invadindo aquela cidade e tomando posse daquela terra, porque Deus tinha prometido. Só que aí a gente vê que quando ele viu isso, por que eu falo que era Deus? Porque anjo nenhum, né, se permite que se prostre e adore. Prostrar é só diante de Deus, a palavra diz. E aqui diz, quando ele disse, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Isso a gente precisa aprender. Prostrar quer dizer dependência. Nessa hora que ele tinha colocado o coração dele, a resposta veio. Não a resposta ainda, né? Mas a direção, através...
E ele disse que ele se prostrou. Ele falou assim: Senhor, eu dependo de ti. Se não tiver a tua mão, se não tiver o sobrenatural, se não houver um milagre, eu, na minha força, não posso. Eu, na minha justiça, não posso. Eu, com o meu, nada pode. E ele se prostrou, e prostrar é uma questão de dependência. Então, e muitas vezes nas nossas lutas, nós não temos tomado esses passos. Ele se prostrou e adorou. O pastor Fabiano falou aqui no louvor. Nós precisamos adorar a Deus. E adorar a Deus, querido, não é cantar. Adorar a Deus não é nem cantar aqui, né? Aqui, lógico que nós adoramos também a Deus aqui. Mas adorar a Deus é realmente reconhecer Deus como Ele é. É declarar a Ele as virtudes dEle. Nosso Deus, como nós cantamos, é santo. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é digno. E nós precisamos declarar, e declarar, e declarar. E nós precisamos, assim como Josué se prostrou e adorou, nós precisamos na nossa vida nos prostrarmos e adorarmos. Depender dEle e exaltá-lo. Isso traz o agir de Deus na minha e na sua vida. Muitas vezes a gente só tem o problema, a gente só fica correndo para tentar resolver um problema que nós não vamos ter condições de resolver. E esquecemos daquele que nos prometeu, assim como Ele prometeu para Josué. O Novo Testamento em Hebreus fala, ele volta a falar: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Desamparar é deixar a pessoa sem socorro. Se você está se prostrando, se você está buscando, Ele não vai te desamparar. Ele vai te responder. Ele vai cuidar. Se não for o tempo ainda, mas Ele vai te cuidar de você. E nós precisamos, como Josué, nos prostrar e adorar. Antes de ir para qualquer batalha, querido. Ore. Adore. Se prostre. A gente faz tanta coisa no nosso dia a dia. A gente resolve tantas coisas. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer aquilo. Agora eu vou trocar de carro. Não, agora eu vou mudar de emprego. Não, agora eu vou pedir demissão. E muitas vezes, cristãos não param, não se prostram, não adoram, não esperam ouvir a direção do Senhor. Eu tenho ministrado no Intercessão. A última aula eu falei muito de ouvir a voz de Deus. O nosso Deus fala. Ele fala. Ele vai te dirigir. Se você não ouviu, busca entender por que você não está ouvindo. Mas Deus vai te responder. Deus fala. Então nós precisamos nos prostrar e adorar. Outra coisa que diz aqui que é lindo. Ele adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Exatamente isso que eu estou falando. Ele consultou a Deus. Quando ele chegou ali, ele falou assim: Senhor, o que o Senhor tem para dizer para mim? Nós temos que perguntar a Deus. E ali, o Senhor começou a responder para ele. E a gente vê que ele ouviu. E ele ouviu, e a palavra nos conta que ele ouviu sem questionar, sem querer entender. Porque, vamos falar a verdade, a hora que o anjo começou a falar, você vai pegar o povo e vai fazer uma filinha, vamos dizer assim, com o povo, vocês vão dar volta. Vocês vão dar volta na muralha. Porque se eles ainda falassem assim, vocês vão... Né, não é nem tocar na muralha. Vocês vão dar volta na muralha. E deu uma estratégia estranha, né? Vocês vão dar 6 voltas durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E todos esses dias, vocês vão ficar quietos. E no último dia, vocês vão gritar. Ele não questionou. Ele não quis entender. Muitas vezes...
Nós não obedecemos a Deus porque a gente quer entender. Porque a nossa lógica quer entender. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Nós não vamos entender muitas vezes Deus. Nós temos que confiar. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser confiado. Assim, não sei se é assim. Nós precisamos confiar em Deus. E obedecido. Porque quando nós fazemos isso, nós vemos a mão de Deus. E Ele ouviu, e Ele não questionou, e Ele não quis entender, e Ele obedeceu. É interessante, né, essa estratégia que daí Josué fez. Ele falou para o povo. Josué que falou assim, ó, vocês voltam quietos. Eu acho que Josué falou assim. Ele conhecia a natureza humana, né? Já pensou se o povo pudesse falar? Nossa, né? Ia começar a murmurar. Que história que é essa? Que é isso? Agora tem que ficar dando volta aqui que nem bobo. Que é isso? A gente vai ficar andando aqui? Devia ser cansativo, né? Ai, que calor, ó que sol. Nossa, tá um sol. Poxa vida, por que tem que dar tanta volta? Não podia cair na primeira volta? A gente vai questionando, murmurando. Eu não esqueço um dia que eu fui orar com uma irmã e eu perguntei para a irmã assim, por que ela queria oração, e ela me falou e eu comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, Deus me tomou, falou uma coisa que eu jamais falaria assim, se fosse eu, né? Cala-te, fecha a tua boca, assim meio forte. Você tem aberto a sua boca e eu tenho sido impedido de agir na tua vida por aquilo que tem saído da sua boca. Sabe quando você passa a mensagem, mas você mesmo fica assim, desconfortável? Porque foi muito assim mesmo, foi nesse tom. Tipo, cala-te, fecha a tua boca, eu tenho sido impedido de agir na tua vida. Então, assim, isso é uma experiência, tá? Mas eu tive essa experiência. E eu sei que é Deus, porque eu jamais ia orar. Eu fui orar pelo pedido da irmã. Ah, Senhor, abençoa a vida da irmã. E aí o Senhor vem com uma exortação dessa. Então, muitas vezes, nas nossas lutas, nós temos que ficar quietos. Eu sempre falei para as minhas filhas, né, que os desafios todos os desafios da vida delas, né, vestibular, agora a minha filha residência, outra residência. Às vezes, nossa, é muito difícil, né? Porque é difícil mesmo, naturalmente é difícil. Você prestar uma residência onde tem 3 vagas, dizem que o vestibular para a medicina já é difícil. A residência é muito mais. A minha filha já viveu o sobrenatural nessa primeira residência dela. Porque é outra coisa que ela falava, naturalmente não dá. Naturalmente não dá. Mas aí, na fé, buscando, orando, Deus fez. E agora, aparentemente, está um pouco pior, porque essa segunda, aparentemente, é mais difícil. Mas não vamos abrir a boca, vamos declarar aquilo, se o Senhor quiser. É meu, agindo o Senhor, agindo Deus, o Senhor. Eu falo assim, ore, agindo eu, quem impedirá? Fale, Senhor, se o Senhor for agir, ninguém vai impedir, não tem. Eu estou fazendo a minha parte. É lógico que em tudo sempre tem a nossa parte, né? O milagre de Deus vem quando a gente faz a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, aí eu falei assim, Deus não mima os filhos assim, né? Ele tem princípios. E, como eu disse, ele ouviu sem questionar e ele obedeceu. Ele obedeceu, não é fácil obedecer. Eu acho que obedecer, muitas vezes, é a parte mais difícil. Porque quando você obedece uma coisa que você está indo num tiro no escuro, vamos dizer assim, você tem que confiar em Deus. Mas esse é Deus. Ele falou, vá, pega o povo, rodeia as muralhas. E ele confiou. Ele falou assim, eu vou confiar que o Senhor está cuidando de nós. Porque, eu não sei, mas ele podia pensar um monte de coisa. E se os caras saem dali e matam a gente, porque a gente está rodando aqui com todo o povo? Né? Gente, eu não sei, mas ele confiou.
Ele confiou e nós precisamos confiar. Sabe, Deus já pediu tantas coisas para a gente confiar, para a gente tomar algumas atitudes sérias na nossa vida, onde nós tínhamos muita dúvida, mas nós tínhamos dúvidas naturais, mas certeza espiritual que era Deus falando, vai, faz. E quando a gente obedece, mesmo com toda a nossa alma gritando, será, Senhor, será que vai dar certo, será? Deus faz, obedece. Eu pedi autorização para os pastores, Fabiana e Theo, para contar uns testemunhos da vida dele, um testemunho principalmente, né? Para quem não conhece assim, a história do pastor Fabiano, hoje ele é tempo integral aqui na igreja, mas ele trabalhava em São Paulo, trabalhava numa empresa e muito bem colocado, e com um salário bem alto, mas algo começou a incomodar no coração dele e da Etel, algo começou a incomodar há anos já no coração meu e do Marcelo, e às vezes, assim, na igreja a gente sentia que algo precisava acontecer. E aí eles tomaram um passo de fé de sair, um passo de fé de ter que vender, tinha 2 carros, vender um carro. Já ter esse testemunho também é sobrenatural, porque eles precisavam vender o carro. E não vendia, né? Carro às vezes não é fácil vender. E aí eles tinham um prazo, porque eles tinham que quitar uma parcela de alguma coisa, e tinha um prazo. Aí, sobrenaturalmente, o chefe dele, ele ainda estava lá, chegou para ele e falou assim, você está vendendo seu carro, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar seu carro. Só que eu vou comprar o seu carro para você continuar usando, tá? Então, o chefe comprou o carro dele, deu o dinheiro que ele precisava e deixou o carro com ele, como se ele não tivesse vendido o carro. E ele ficou com o carro mais vários meses, né? 1 ano, mais de ano, com o mesmo carro. Ou seja, um Deus do sobrenatural, um Deus que faz milagres. Esse é o nosso Deus. Agora, esses tempos, eu mesmo estava olhando e orando, né? Porque eu vi que em julho as crianças estavam de férias e eles nem tiraram os dias, às vezes, para ir na praia, para Caraguá, né? Porque a gente sabe que às vezes, e hoje realmente é muito limitado, porque ele saiu para ganhar menos da metade do salário dele. E eu falei com Deus. Eu falei, uma vez só, tá, gente? Eu não orei por isso, não. Eu senti, falei, Deus, né? Olha, eles não conseguiram nem tirar uns dias. Aí, o que Deus não faz? Deus pega uma família, uma irmã, que vai até eles e fala para eles assim, então, eu estou sentindo aqui no meu coração, Deus me dirigiu a ofertar para vocês 1 semana, ao Inclusive, na Bahia, e não só o lugar, eu vou pagar as passagens também para vocês irem. Amém? Então, eles não foram ainda, eles estão indo, vocês vão ver que eles vão... Esse é o nosso Deus, amém? Um Deus que olha. Assim, é outra coisa que Deus fez esses dias na vida deles. Tem um casal que foi embora daqui do Brasil, foi morar em outro país e resolveu desfazer de algumas coisas, né? Que não dava para levar ou não queria levar. E com relação a isso, esse casal foi usado para abençoar tremendamente algumas pessoas, né? Abençoou até minha filha e meu genro, dando várias coisas novas, muitas vezes sem uso, eles que vão, né? Estão fazendo a família deles. E, por exemplo, os meninos, no meu tempo chamava videogame, eu não sei como é que chama, é como se fosse um videogame de última geração, algo que naturalmente Fabiana e Theo não conseguiriam dar para os meninos, mas Deus fez. E esse casal chegou e falou assim, olha, eu estou trazendo, isso é para os teus filhos.
Esse é o nosso Deus. É um Deus do sobrenatural. É um Deus que quando a gente, assim, obedece, Deus cuida de todas as coisas. Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter perseverança. Eu fico imaginando aquele povo, principalmente Josué, o coração, porque para mim Josué era um homem que cria. O povo eu não sei, mas o Josué cria. Ele dá uma volta e nada. Ele dá 2 voltas, 2º dia e nada. 3º dia e nada. Não tinha evidência nenhuma. Porque a Bíblia não fala assim, eles começaram a ver trincas na muralha. Não, a Bíblia se cala. Mas eu acho que eles não viram. Eu acho que eles não viam evidência nenhuma. Evidência nenhuma. Mas ele decidiu obedecer. Se Deus falou 7 voltas, então nós vamos dar 7 voltas. E a gente sabe que depois, no 7º dia, eles deram 6 voltas, e na 7ª eles gritaram e as muralhas ruíram. Amém? E o milagre aconteceu. A promessa se cumpriu. E é assim na nossa vida também. Muitas vezes nós desistimos. Naamã também, ele recebeu uma palavra, falou assim, vá até um rio sujo, né? Segundo ele, é um rio, está o rio, e você mergulha 7 vezes. E ele foi lá. Primeiro já reclamou. Ali Deus teve misericórdia, né? Que ele reclamou. Não podia ir em outro rio? Lá na minha terra tem rio muito melhor. Não, mas ele resolveu, não, vou obedecer, né? Até ajudaram ele a falar assim, não, obedece. E se ele tivesse 1, 2, 3, e de repente, não, isso aqui, não, isso aí é uma viagem, vou embora. Não, porque o Deus, ele podia falar assim, o Deus que eles servem, poderia ter me curado no primeiro. Não curou, então, mas não, ele decidiu obedecer. E fé, milagre só se vê com obediência, amém? Aquela mulher teve a farinha e o azeite multiplicado, porque ela obedeceu, ela creu. Creu na palavra do profeta. Doido. O cara chega lá e fala assim, pega o que você tem e faz primeiro um bolo para mim e me dá. Na hora ela falou assim, nossa, mas o que eu tenho só dá para eu e meu filho comer e morrer. Ele falou assim, não, mas o azeite não vai faltar. E ela creu. Então, e obedeceu, e fez e deu. E aí, viveu um milagre. Nós, para vivermos o milagre, nós precisamos obedecer, ter fé, confiar e obedecer. Amém? E Ele vai dar vitória. Porque nós lemos lá, em Hebreus 11:30, pela fé ruíram as muralhas. Amém? Eu não sei qual é a sua muralha. E eu queria chamar o pessoal, né? Eu não sei qual é a sua muralha. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a resistência, com que você tem lutado naturalmente, mas eu sei uma coisa, o meu Deus continua fazendo milagres. O meu Deus continua derrubando muralhas. O meu Deus continua multiplicando azeites e óleos. Né? A vida financeira. O meu Deus continua curando, como curou Naamã. E essa música que eu pedi, eu mesmo pedi para eles tocarem, porque é uma música que fala muito comigo. A igreja acho que não conhece, é uma música do Fabiano. Alguns conhecem. Mas nunca foi cantada no domingo, eu acho. E essa música fala, ela tem um clamor, é como se fosse uma oração. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Sabe? E nós precisamos começar, como eu disse, a crer. A crer no sobrenatural, a crer no agir de Deus, a clamar pelo agir de Deus, pedir para Deus levantar, não importa a sua situação, se Deus se levantar em teu socorro, o milagre vai acontecer, amém? Não importa, não importa. Não importa o coração do teu filho. Mas eu oro pela conversão do meu filho, mas o coração dele é tão duro. Olha, eu tenho olhado as companhias dele, as companhias... Não importa.
se nós clamarmos, se nós chamarmos a promessa. Sabe, a palavra de Deus diz, se você tem essa situação na família, ou marido, ou filho, começa a abrir a tua boca, não para falar, nossa, está difícil, olha como é que está. Não, fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, a promessa dos meus filhos. Começa a declarar, começa a pedir para Deus se levantar na tua situação. E creia, e creia.